Olá, o canal Linha de Divisa está aterrissando naturalmente pelo Zoom, como todos vocês que seguem o meu canal sabem, no plano piloto na Asa Norte, na capital do Brasil, para conversar com o Márcio Gimenez, esse simpático pesquisador. E eu vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre a palestra que ele vai fazer no seminário sobre filosofia na Idade Média, esse seminário é organizado pela Universidade Federal do Cariri. Ô, Márcio, por gentileza, fala um pouquinho, então, da sua graduação, onde foi, o mestrado, doutorado, e depois fala sobre qual o tema, qual é o foco da sua palestra no seminário. Opa, bom, olá, Deodato, tudo bom? Então, é o seguinte, eu vou, na verdade, falar rapidinho, né? Minha formação, eu tenho duas formações na graduação. A primeira foi em teologia, né? No Seminário Presbiteriano Independente em São Paulo. A segunda foi em filosofia, na Unicamp. E aí eu fiz a graduação em teologia e em filosofia, e depois eu continuei fazendo meu mestrado e meu doutorado em filosofia, né? Os dois também aí na Unicamp, né? Com a orientação do professor Oswaldo Jacóia. E eu trabalhei desde o finalzinho da graduação na filosofia, que a minha graduação em filosofia é a segunda graduação, eu trabalhei com o pensamento do filósofo dinamarquês, que é o Søren Kierkegaard, né? Do filósofo do século XIX. Então, essa vamos dizer assim, um pouco meu trajetória acadêmica. Depois disso, eu trabalhei em São Paulo um pouco no Mackenzie, 2 anos, e trabalhei na Federal do Sergipe por 4 anos, em Aracaju, e agora estou aqui em Brasília, já faz 10 anos, trabalhando na UNB. Trabalho aqui no programa de pós-graduação e na graduação da filosofia, e tenho como área de trabalho aí a crítica da religião no século XIX, o pensamento do Kierkegaard, né? E trabalho aqui mais diretamente com um grupo de pesquisa em filosofia da religião, que nós temos aqui na UNB. Márcio, legal. Bora. Ok. Ô, Márcio, e fala um pouquinho sobre a palestra que você vai fazer lá no seminário da Universidade Federal do Cariri. Então, meu intuito lá é falar um pouquinho sobre uma interpretação, na verdade, aproximando um pouco a interpretação do Santo Agostinho e do Kierkegaard, né? A ideia vai ser falar um pouco sobre o tema aqui da mundanidade, né? O tema de mundanidade e secularização, para perceber na obra do Santo Agostinho, por exemplo, especialmente a partir da obra A Cidade de Deus, como é que o Agostinho interpretava, né, o que eram as coisas do presente século. E como, de alguma maneira, né, o Kierkegaard, que é um autor que vem tantos séculos depois, já no século XIX, vai, de alguma maneira, preconizar uma volta a alguns ideais do Santo Agostinho, né, e de outros autores da patrística, ou seja, talvez recuperar alguns valores ocultos do cristianismo numa época, como o século XIX, que se despedia de vários valores do cristianismo através de um processo de secularização. Então, na verdade, é quase que um processo de escavação, vamos dizer assim, né? Tentar escavar o que haveria de agostiniano nas reflexões do Kierkegaard no século XIX, como é que esses grandes pensadores continuam falando, né? Com outra linguagem, né? Mas que interessante. O Kierkegaard, ele não gostava de ser considerado o pai do existencialismo? Sim. Então, na verdade, o que é muito interessante é que acho que como grandes autores como Kierkegaard, né, e outros muitas vezes não gostam muito de rótulos, né, que a gente às vezes costuma oferecer ou dar, e às vezes não no sentido ruim, a gente às vezes até faz assim umas titulações para a gente poder se situar melhor, né? O autor pensa em tal coisa, pensa sobre isso, pensa sobre aquilo. Mas, como um grande autor, acho que ele gostava menos dos rótulos. Então, não gostava, por exemplo, de rótulo de ser chamado de religioso, de ser chamado de teólogo, de ser chamado de filósofo, né? Porque parece que tudo isso, às vezes, é como se a gente recebesse o rótulo e isso impedisse o pensamento da gente, né? Então, curiosamente, parece que ele gosta mais de, eu sou uma pessoa que está pensando sobre tais temas. Se eu sou um filósofo, um teólogo, seja lá o que for, talvez pareça que é o menos importante, né? Ouçam o que eu tenho para dizer, né? Eu acho que essa pista do Kierkegaard, ela é antiga, né? Ela já vem da admiração que ele tinha pelo Sócrates, por exemplo, né? Que também não era alguém que dava para si títulos, né? Isso é muito interessante de imaginar.
Legal. Me fala uma coisa, a palestra deve ter mais ou menos uns 40, 50 minutos? Isso, mais ou menos uns 30, 40 minutos, eu acho. E a ideia é tentar comunicar um pouco, a partir de alguns textos seletos do Kierkegaard e do Agostinho, como é que, de alguma maneira, dois autores que, é claro, né, não se conheceram, estão muito distantes temporalmente um do outro, como é que eles podem dialogar, né? E como é que o pensamento do Santo Agostinho é um pensamento bastante importante ainda nos dias de hoje, né? Então, ele pode ser relido por vários autores, né, importantes, como Kierkegaard, por exemplo, né? Quando você falou que pegou a Cidade de Deus, eu pensei que você ia falar que tinha pegado também, por falar em mundanidade, as Sim. confissões. Pois então, daria também, né? Daria também, era uma porta possível, né? Mas, na verdade, vamos dizer assim, eu fiz um recorte para não ficar muito extenso e preferi ficar com aspectos da Cidade de Deus, onde parece que é. Porque o problema do Agostinho na Cidade de Deus é que parece que ele está tendo que responder, né? A gente às vezes nem se dá conta, né? A gente lê o título A Cidade de Deus, mas o subtítulo é contra os pagãos, né? Então, na verdade, o Agostinho está tentando se defender e defender o cristianismo numa época onde parece que a ruína do Império Romano está sendo atribuída ao cristianismo, né? A entrada do cristianismo, né? E o Agostinho tem uma função apologética, quer dizer, não, o Império Romano já tinha vários problemas muito antes, né, da entrada do cristianismo. E, de alguma maneira, o que me interessa aí é que essa palavra-chave, que é paganismo, ela aparece muito na obra do Kierkegaard. Mas não é paganismo no sentido, porque a gente ouve, né, a expressão paganismo, parece que a gente está falando mal de alguma coisa, né? E até eu lembro que, né, meus avós falavam que a criança não foi batizada, vai morrer pagã, né? Nos interiores do Brasil se falava isso. Mas paganismo aqui não tem um sentido de pejorativo. Ele tem um sentido de qualificar dois tipos de filosofia. O paganismo é o que representa a herança clássica, greco-romana. E o cristianismo é uma filosofia, de alguma maneira, é um tipo de concepção filosófica também, que vem depois disso. Então, o Kierkegaard, na verdade, ele está tentando entender o que é típico do paganismo e o que é típico do cristianismo. E, para isso, ele se serve muito do Santo Agostinho, que também fez essa diferenciação, né? Em perceber o que era o pensamento cristão, o que era o pensamento grego clássico, ou romano clássico, portanto, pagão. Então, essa é a ideia, é tentar entender, porque atualmente o meu projeto de pesquisa é um pouco isso, né? É tentar entender como é que esse conceito de paganismo é importante para a filosofia do Kierkegaard. Você está fazendo um pós-doc agora? Não, eu estou fazendo uma bolsa, eu tenho uma bolsa de pesquisa do CNPq, onde eu estou tratando desse projeto de pesquisa, de perceber um pouco melhor no Kierkegaard e nos autores antigos o que seria essa crítica do paganismo, tá? Legal. Olha, quanto mais eu entrevisto pesquisadores sobre o Kierkegaard, sobre o Agostinho de Hipona, mais eu vejo que nós temos aí um universo inesgotável nos dois. A Hannah Arendt, ela pesquisou o amor, a tese de doutorado dela foi o amor agostiniano sob a perspectiva de Hannah. Isso, exatamente. Não... Exatamente, orientada pelo Jaspers, né? Isso, pelo que Karl também Jaspers. pesquisou Santo Agostinho. Sim, sim. Não, há coisas incríveis sobre Santo Agostinho e, enfim, claro, né? Quase inesgotável, né? A gente pensar, por exemplo, no ano passado, eu me deparei na Itália com um texto de um pensador que é o Ernest Troeltsch, que foi um pensador do século XIX, que escreveu coisas, por exemplo, sobre o protestantismo, mundo moderno. Tá lá um texto dele sobre uma interpretação do Santo Agostinho, né? E eu consegui colher esse texto quando estive lá e tal, por uma sorte dessas aí. Mas só para a gente perceber, né, o quanto que esse pensamento é relevante, né, para os dias atuais, para as implicações políticas, morais, éticas, né? Então é muito relevante mesmo, eu acho que sim. Legal. Ô, Márcio Gimenez, você se lembra o dia que você vai fazer a palestra? Porque, olha, eu tenho que... Rapaz, desculpa, eu tenho que parar de entrevistar os palestrantes, porque sim. cada um que eu converso, eu falo, não perco por nada deste mundo. Eu já avisei minha mulher aqui, ó, no mês de dezembro, nas quintas e sextas-feiras, eu estou aqui, ó, no meu estúdio. Ó, a minha fala vai ser... Eu vou olhar aqui na agenda para não perder também direitinho, ó. Mas a fala tá para o dia... Epa, peraí, vou achar direitinho. Tá aqui, ó. No dia 13 de novembro, que é uma sexta-feira, né? Às 18h30. No dia 14 é meu aniversário, beleza. Pronto. Então, eu espero que seja um presente antecipado e não uma ofensa. Pelo contrário, eu estou muito curioso, eu vou assistir com certeza.
Márcio, eu quero te agradecer muito. Eu costumo falar que isso aqui é só uma pitadinha assim, sobre o que vai acontecer no seminário de teologia, sobre a teologia, a filosofia da Idade Média. Então, vai ser curto mesmo, é esse bate-papo aqui rapidinho. Eu deixo aqui o meu agradecimento por você separar esse tempo e o convite para todos que estão nos assistindo para no dia 13 de novembro, a partir das 18 horas, se não me engano, dá uma olhada lá, assistir o Márcio falando aí, fazendo essa conexão aí entre o século XIX, é isso? Isso. E os séculos 3 e 4, né? 3 e 4. Isso. Legal, Márcio, muito obrigado. Um abração. Eu que agradeço. Obrigado, Deodato. Um abraço. Valeu, tchau. Márcio, valeu, viu? Tá Obrigadão. bom, valeu. Um abração, viu, Deodato? Um abraço. Tchau, valeu.